nosso bom dia, que todos estejam aqui com os corações irmanados na fé, na esperança e na caridade. O tema que a gente vai conversar um pouquinho hoje é um tema muito amplo. Então, na verdade, a gente vai dar algumas pinceladas, porque se a gente fosse falar realmente sobre isso, seriam necessárias horas para a gente esgotar esse assunto. Tá dando para ouvir bem com a máscara, gente? Então, tá bom. Então, o tema que a gente vai falar hoje é sobre esperança. No início do ano, a gente costuma ser bombardeado, né? Por previsões, por comentários, por reportagens, por uma série de coisas que mexem com a gente, né? Acabam afetando a nossa parte psicológica, nos trazendo um sentimento de cansaço, de desesperança, como se tivesse sido assim, eu terminou um ano, ufa, graças a Deus terminei, mas e esse novo, o que ele traz? É mais luta, é mais dor, é mais tristeza? Sim, ele vai trazer tudo isso, como todos os anos acontece. Ninguém aqui nunca teve um ano que foi só de alegria, nunca teve um ano que foi só de tristeza. Existem todas as situações e elas são mescladas na nossa vida justamente para que a gente tenha, ao mesmo tempo que tem uma prova, um teste, que a gente tenha o consolo. Então, são mescladas as situações na vida. E quando a gente fala de esperança, a gente não está desprezando os sentimentos que a gente tem no decorrer do ano. Os sentimentos de tristeza, de saudade, de melancolia, lutos, nada disso está sendo menosprezado. A gente entende. A pessoa pode falar assim, nossa, Vânia, mas você vem falar de esperança, eu estou passando por um momento tão duro, tão difícil. E como que eu vou ter esperança? A esperança, ela está acima disso, né? Porque o nosso tempo aqui é uma passagem. E tudo passa. Os bons momentos passam, os maus momentos passam. Mas quando a gente fala de esperança, a gente não está falando de uma programação que existe aqui, para os anos que a gente fica aqui. Ela é muito mais ampla, ela é muito maior. A esperança abrange a nossa vida, abrange aquilo que a gente vai encontrar do outro lado. Eu não sei se amanhã eu estou aqui. Eu posso terminar, espero que pelo menos termine, né, a palestra, e desencarnar, né? A gente não sabe o que está reservado. Aí acaba a esperança? Não. Existem muitas outras realizações, talvez até maiores, né, do outro lado. Então, a minha esperança não acaba com o fim do meu corpo físico. Ela prossegue. Ela prossegue porque é um sentimento que eu trago em mim, no meu espírito, de busca. Então, a gente muitas vezes confunde a esperança com o verbo esperar. Vou esperar. Deus vai me dar tudo aquilo que eu preciso, e se Ele não está dando é porque eu não mereço, então eu vou esperar. Vou sentar e esperar. Não. A esperança é do verbo esperançar, que é buscar, é correr atrás. Se eu preciso melhorar, se eu preciso me aprimorar, se eu preciso progredir, eu que tenho que sair do lugar. Não vem o meu mentor, bate no meu e fala, e aí, é hoje.
vai sair do lugar ou não? Não. Ele vai respeitar as minhas decisões, o meu livre-arbítrio. Compete a mim buscar, enfrentar os acontecimentos da vida, as perdas, os ganhos, administrar as relações de forma que eu tenha esse progresso, essa mudança que eu necessito ter, que foi programada na minha encarnação. Então, os projetos humanos são diferentes dos projetos espirituais. Quando a gente vem para a Terra, muitas vezes a gente até participa dos nossos projetos. Mas, acima dos nossos, existem seres com muito mais gabarito que fazem também uma programação em cima daquela. Porque também a gente tem que convir que se a gente, no nosso grau de entendimento, fizesse sozinho as nossas programações, muitas vezes a gente escreveria lá no livro da vida, depois eu acho que fosse ver, não, deixa eu apagar esse aqui é muito. Deixa eu tirar esse pedacinho, porque esse acho que eu não vou conseguir passar. Não, eu vou acrescentar esse aqui, porque eu acho que nesse momento eu vou estar pronta. E não é assim que funciona. Então, os espíritos mais elevados, eles nos conhecem a fundo, a nossa essência, e eles realmente, dentro da programação maior que eles fazem, eles sabem aquilo que nós somos capazes de ultrapassar. Às vezes não ultrapassamos, mas não porque não somos capazes, mas porque não nos preparamos adequadamente, não confiamos o suficiente, não confiamos na providência divina e não confiamos em nós. Quem nunca desistiu de um projeto, de uma ação, porque achou que não ia conseguir? Todo mundo. Todo mundo já desistiu de alguma coisa. Porque a gente tem realmente momentos em que a gente não se julga capaz, não se julga em condições de realizar. E com isso, muitas vezes a gente perde algumas oportunidades que seriam de enfrentar a dificuldade e sair vencedor, né? Ou às vezes até perdedor, mas aquilo nos traria uma grande lição também. No livro Paulo e Estevão, no momento de muita preocupação do Paulo, de muita desesperança, ele sonha com a Abigail. Quem leu Paulo e Estevão sabe que a Abigail é um espírito muito mais elevado que o Paulo, né? Que era o amor da vida do Paulo. E no sonho, ele pede para ela um esclarecimento, né? E ela simplesmente fala assim: ama, trabalha e espera. O espera, nesse caso, é do esperançar. Tenha confiança e aguarde os acontecimentos. A gente, muitas vezes, no afã de resolver as situações, a gente não quer esperar. A gente quer para ontem. A gente pede ajuda divina, ajuda aos nossos mentores, ajuda aos mentores da casa. E se não acontece naquele tempo que a gente quer, a gente fala assim: não adiantou nada eu pedir. Ele não me deu aqui. Às vezes até a gente fala assim: nossa, mas eu pedi para aquela pessoa ficar boa, ela estava doente, eu pedi para ela ficar boa e ela foi embora. Que tipo de espera é essa? Que tipo de confiança é essa? A confiança é: eu entrego para você um documento, a chave do meu carro, e falo assim: olha, pode ir, vai para onde você quiser. Mas eu não vou ficar atrás do carro vendo onde que ele vai, o que ele vai fazer. Não, eu confiei, entreguei a chave. E o resultado, se ele sumir com o carro, se bater o carro, paciência. A gente tem que saber
que confiar é aguardar o acontecimento. A gente aguarda o melhor, só que às vezes o nosso melhor não é o melhor que a gente precisa. Então, isso é muito importante. Então, o que é a esperança para o Espiritismo? O Espiritismo nos ensina que o progresso é alcançado através das dificuldades que aprendemos a enfrentar e a superar. E ainda, ter esperança significa possuir a ciência de que tudo é passageiro. Para completar, lembre-se que a palavra esperança vem do latim e significa esperar por algo positivo. E, reforçando aqui, positivo para a nossa jornada, não é positivo só para a nossa vontade. Não é? O educador Paulo Freire, ele também fala sobre a esperança. Ele fala que esperançar é ser capaz de buscar o que é viável para fazer o inédito. Esperançar significa não se conformar. E esse não se conformar que o Paulo Freire fala é justamente aquela posição do esperar. Né? De, isso está na minha vida, eu não tenho como fugir disso, eu não tenho como melhorar, eu não tenho como progredir. Tem, sim, mas tem que se mexer, né? São Tomás de Aquino, ele classifica que o desespero e a presunção são o oposto da esperança. O desespero é a pouca confiança em Deus. A presunção é achar-se alguém digno de uma posição para a qual não está apto a ocupar. Então, realmente, quando ele fala que o desespero é a pouca confiança em Deus, e muitas vezes tem envolvido aí a questão do orgulho, né? Porque a pessoa muitas vezes ela julga que ela sabe tudo que ela precisa e com isso ela não se conforma, ela não aceita aquilo que vem dentro da jornada evolutiva dela, né? E a presunção está muito ligada à nossa vaidade, que muitas vezes nos julgamos merecedores de algo que do qual não somos capazes de arcar. Mas a esperança, ela é uma força. Ela é uma força que nos impulsiona, que nos leva para frente, né? E por conta disso, eu vou fazer a leitura de um texto do Emmanuel, que se chama Esperança, desse livrinho Vinha de Luz. O meu tá velhinho hoje, gente, mas porque ele já foi bem lido, viu? Então, ele fala assim, ele cita Paulo, em Romanos, que fala: porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. E aí Emmanuel discorre assim: a esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Então, nem todos têm uma fé suficiente para ter a confiança necessária, mas a esperança nasce com a gente. Desde a criança espera. Então, a gestação é uma espera, né? E tem que ser envolvida de muita paciência, né? Porque não adianta a gente falar assim, não, eu não vou ter paciência para esperar 9 meses para ver o rostinho do meu filho. Não adianta, são 9 meses mesmo, né? Não, eu planto um pezinho de limão, no dia seguinte eu quero ir lá e colher o limão. O pezinho está desse tamanho, assim, não adianta. É
a lei da natureza, vou ter que esperar. Né? Então, a gente tem que aprender a que determinadas esperas são inevitáveis, né? E tem que ser respeitadas. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. Muitas vezes, realmente, a gente não está numa condição de oferecer materialmente alguma coisa, ou até está fragilizado para oferecer uma lição, um conforto espiritual para alguém, mas eu posso oferecer esperança. Eu posso dar uma força, como a gente diz, né, para aquela pessoa, para que ela se revigore, que ela se fortaleça para enfrentar o momento que ela está vivendo. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes nas trevas exteriores, mas existe a luz interior, que é a esperança. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol, que ilumina do alto e alimenta sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. Então, dentro da nossa pequenez humana, a gente está muito preso à matéria, aquilo que acaba, aquilo que se esgota. Mas a esperança está muito acima. E ela vem como uma chuva sobre nós, nos trazendo o alento e nos despertando para as verdades da vida. A noite espera o dia, a flor o fruto, o verme o porvir. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Então, como a gente falou, a espera faz parte da nossa caminhada. O verme um dia será um anjo. Mas olha a longa espera que isso vai exigir. A noite, ela sabe que no final vem o dia. É um ciclo. E é um ciclo de espera. Então, isso está muito acima do nosso entendimento e das nossas poucas condições. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva. Por isso mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou: vinde a mim. Levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Então, essa mensagem do Emmanuel, ela diz muito, porque ela demonstra, né, que a esperança vai muito além daquilo que a gente imagina. Não é uma palavra vaga, não é um voto que a gente faz, não é uma palavra assim, simplesmente que eu vou lá e consolo uma pessoa falando, tem esperança, tudo vai dar certo. Não é assim. Ela é muito mais rica, ela tem muito mais conteúdo. Então, a próxima vez que a gente for levar esperança para alguém, a gente tem que saber o que a gente está levando. A gente está levando uma gama de coisas. A gente está levando uma energia, um sentimento que carrega com ele tudo isso que a gente falou.
tudo isso que a gente entende que seja vindo do Pai, vindo de Jesus em nosso favor. E aí, o Emmanuel, na sua riqueza, ele tem uma outra mensagem que se chama Capacete da Esperança. E capacete por quê? Porque Emmanuel se refere aos tempos de luta, de guerra. O capacete é usado pelos soldados, né? Ele que foi um soldado romano, né? Ele tem muita clareza disso. E ele fala que o capacete é a defesa da cabeça em que a vida situa a sede de manifestação do pensamento. Nosso cérebro, né? E Paulo não podia lembrar outro símbolo mais adequado à vestidura do cérebro cristão, além do capacete da esperança na salvação. Então, essa esperança que a gente fala, não é a esperança de que eu vou comprar uma casa. É uma esperança muito maior. Eu preciso ter esperança para comprar uma casa? Preciso, porque é isso que vai me impulsionar. É isso que me faz levantar e agir e correr atrás, né? Mas a esperança que vem de dentro, que está no nosso espírito, que está gravada em nós, é uma esperança muito maior. É uma esperança na salvação. Que salvação é essa? É a gente sair desse estágio de dor, desse estágio de provas, de expiações. Caminhar para sermos melhores e cada vez melhores, porque é isso que Deus quer para nós. Deus acompanha todos os nossos instantes, porque em cada célula nossa existe um pouquinho de Deus. Então, Ele espera. E Ele espera sem ansiedade, porque Ele sabe tudo que a gente tem condição, toda aquela nossa caminhada, toda a nossa trajetória, e de que no momento em que a gente chegar a um próximo estágio, tudo aquilo que a gente passou e que a gente aprendeu já está sedimentado, a gente não regride. Então, essa esperança de Deus em nós é imensa. É imensa, né? Se o sentimento muitas vezes está sujeito aos ataques da cólera violenta, o raciocínio, em muitas ocasiões, sofre o assédio do desânimo, à frente da luta pela vitória do bem, que não pode esmorecer em tempo algum. Raios anestesiantes são desfechados sobre o ânimo dos aprendizes por todas as forças contrárias ao Evangelho Salvador. Quantas vezes, né, a gente está cheio de energia, cheio de vontade de realizar alguma coisa boa, e vem o pessimista. Ah, não vai dar certo. Imagina, isso não vai dar certo. Eu já desistiria daqui, não perderia nem meu tempo. Não vai funcionar. Imagine quantas vezes um Santos Dumont escutou isso. Não vai funcionar, não vai voar, não vai sair do chão. Um cientista que inventa um medicamento, uma vacina, quantas vezes ele sofreu esses assédios? Mas ele perseverou. Ele perseverou e cumpriu a programação para a qual ele foi enviado. O próprio Kardec, o próprio Chico. Quantos ataques sofreram tentando minar neles a esperança. Mas a confiança foi maior. Né? Confiança em Deus e neles mesmos. Né? A exigência de todos e a indiferença de muitos procuram cristalizar a energia do discípulo, dispersando-lhe os impulsos nobres ou neutralizando-lhe os ideais de renovação. Contudo, é imprescindível esperar sempre o desenvolvimento dos princípios latentes do bem, ainda mesmo quando o mal transitório estende raízes em todas as direções. Estamos fadados ao progresso,
e ao bem. Mesmo que a gente atravesse momentos em que parece que isso não vai acontecer. A gente tropeça, a gente resvala por caminhos que nem sempre são os melhores, mas a gente vai retornar, porque é lei do Pai. Então, todos estamos fadados ao progresso. É necessário esperar o fortalecimento do fraco, a maneira do lavrador que não perde a confiança nos grelos tenros, aguardar a alegria e a coragem dos tristes, com a mesma expectativa do floricultor que conta com revelações de perfume e beleza no jardim cheio de ramos nus. Então, resolvo plantar café. Né? Pego a mudinha do café, planto, né? Adubo, faço tudo. O que eu estou esperando? Colher café. Só que aí vem uma chuva que leva a minha sementinha embora, minha plantinha embora. Isso faz com que o agricultor desista. Ele planta de novo. E às vezes ele até muda, ele fala, não vou plantar café, porque agora deu de chover, então não vou mais plantar café, eu vou plantar outra coisa. Mas ele não desiste. E muitas vezes aquilo compromete todo o ano daquele agricultor. Traz para ele dificuldades financeiras, dificuldades com a família, desânimo. Mas ele persevera. E ele persevera para que a gente tenha comida na nossa mesa. Né? Se todo mundo parasse e falasse, não vou plantar mais nada. Ah, não, porque pode chover, pode não chover, pode ter seca, pode ter isso. Parou. Ninguém mais planta. Né? Mas eles têm uma programação, eles têm um compromisso. E muitas vezes, né, grande maioria das vezes, eles honram esse compromisso com a paciência e a confiança. É imperioso reconhecer, todavia, que a serenidade do cristão nunca representa atitude inoperante, por agir e melhorar continuadamente pessoas, coisas e situações em todas as particularidades do caminho. Por isso mesmo, talvez o apóstolo não se refere à touca protetora, chapéu, que quase sempre indica passeio, descanso e lazer, quando não define a convenção no traje exterior, de acordo com a moda. Capacete, porém, é indumentária de luta, de esforço, de defesa, e por isso ele é usado como um símbolo para a esperança. E o discípulo de Jesus é um combatente efetivo contra o mal, que não dispõe de muito tempo para cogitar de si mesmo, nem pode exigir demasiado repouso quando sabe que o próprio mestre permanece em trabalho, ativo e edificante. Resguardemos, pois, o nosso pensamento com o capacete da esperança fiel e prossigamos para a vitória suprema do bem. Então, como disse o Emmanuel novamente nessa outra mensagem, muitas vezes a gente só vê a tempestade. Quando a gente vê as nuvens escuras, pesadas, a gente pensa na tempestade. Mas aquilo não é só uma tempestade. Aquilo muitas vezes é o que vai trazer o abastecimento de uma cidade. Muitas vezes aquele que perdeu os seus bens, a sua casa, ele precisava passar por essa dificuldade, às vezes até para alavancar, para que ele reaja, para que ele receba ajuda, exercitando às vezes a humildade,
Então, tudo tem os seus porquês. Eu li essa semana uma fala do Silvio Santos e eu achei muito interessante. O Silvio Santos estava, como é uma pessoa que todo mundo conhece, é um bom exemplo, né? O Silvio Santos estava contando que quando ele era mocinho, ele era conhecido do Rock, que depois foi trabalhar com ele. E o Rock tinha um barzinho em São Paulo, né? Uma lanchonete, e que tinha uma plaquinha que estava precisando de atendente. Ele viu aquilo, ele entrou e falou, nossa, que bom, eu estou tão necessitado de um trabalho, eu preciso dessa vaga. Você pode, né, me contratar, né? Eu estou precisando ganhar dinheiro, estou passando muita dificuldade. E o Rock falou, não, meu amigo, infelizmente, essa vaga é para uma moça bonita, que atraia os clientes, né? Que seja simpática. Felizmente, não vou poder te ajudar. Ele falou, não, tudo bem, eu te entendo, né? Eu estou muito preocupado com a minha situação, mas, né, eu te entendo, tudo bem. Aí ele saiu de lá assim, tão pesaroso com aquilo, ele falou, gente, se nem ele que é meu amigo vai me dar um emprego, ninguém vai me dar. Então, melhor eu não pensar mais em ser empregado de ninguém. Aí ele tinha uma bicicleta, meio velha, assim, né? E ele vendeu a bicicleta. Com o dinheiro da bicicleta, ele comprou doce e caneta para vender, né? Vendia na rua, oferecia e tal, que era o camelô, né? E com isso, ele foi crescendo e melhorando, né? E com toda a ajuda que ele recebeu, né? Da própria espiritualidade, para que ele cumprisse uma programação que com certeza foi feita para ele, né? Um dia ele está no escritório dele, já dono da empresa lá de televisão, a secretária fala assim, tem um senhorzinho aí, baixinho, que quer falar com o senhor. Ele disse que é seu amigo, chama Rock. Né? Ele falou, não, manda ele entrar aqui. E o Rock falou assim, meu amigo, eu quero que você me perdoe. Quero que você me perdoe quando eu não te dei aquele emprego que você precisava. E, ao mesmo tempo, eu te pedi, eu estou precisando também de emprego hoje. Né? O barzinho fechou, estou passando também muita dificuldade. E ele falou, lógico, você vai trabalhar aqui comigo, sim, com certeza. E o Rock ficou meio espantado, né, com a recepção. E ele falou assim, se não fosse o seu não, eu estaria atendendo até hoje. Certo? Então, muitas vezes, aquilo que a gente passa na vida, a dificuldade, ela não veio para nos minar, ela não veio para nos derrubar, ela veio para nos empurrar. Ela veio para nos dar uma iniciativa, mudar aquela rotina, mudar sair do comodismo que muitas vezes a gente enfrenta. Né? Então, ele teve esperança. Ele teve a esperança. Ele confiou nele e com certeza confiou em Deus. Certo? Para que ele conseguisse vencer dentro da jornada material dele. Né? E só para encerrar, porque a gente que fala demais, você fala... Fica tudo aqui, ó. Eu quero ler uma mensagem de esperança da Meimei. Se o pranto te encharca a existência, recorre a Deus, no exercício do bem, e acharás Deus nas entranhas da própria alma, a propiciar-te consolo. Se sofres incompreensão, ajuda ainda, e sempre, aos que não te entendem, e encontrarás Deus, no imo do próprio Espírito, fortalecendo-te como bálsamo da piedade pelos que se desequilibram na sombra. Se te menosprezam ou te injuriam,
guarda-te em silêncio no auxílio ao próximo, e surpreenderás Deus no íntimo dos teus mais íntimos pensamentos, prestigiando-te as intenções. Se te golpeiam ou censuram, cala-te, edificando a felicidade dos que te rodeiam, e Deus falará por ti, na voz inarticulada do tempo. E se erraste, não tombas em desespero, mas trabalhando e servindo, receberás de Deus a oportunidade da retificação e da paz. Sejam quais forem as aflições e problemas que te agitem a estrada, confie em Deus, amando e construindo, perdoando e amparando sempre. Porque Deus, acima de todas as calamidades e de todas as lágrimas, te fará sobreviver, abençoando-te a vida e sustentando-te o coração. Que assim seja.